sejam bem-vindos a mais um episódio do Tânia Teles Cast. E hoje nós vamos falar sobre mudança, escolhas e os princípios e valores que vão nortear as suas escolhas. Imagine que a sua vida muda completamente da noite para o dia. Como você lidaria com essa transformação? E se de repente você se visse não apenas como líder, mas como uma mãe de trigêmeos, cada um com a sua personalidade, cada um com suas necessidades, cada um com seus desejos, com seus sonhos, com seus medos. Tudo isso é único. Hoje eu quero compartilhar com vocês como essa experiência transformadora consolidou o método que mudou a minha vida e que também pode mudar a sua, o método Vita. Mas, Tânia, por que você está falando de princípios e valores com mudança? Porque quando você se depara com algo que vai mudar a sua vida, existe algo que vai nortear as suas relações, as suas escolhas. E os princípios e valores são inegociáveis. O primeiro deles é a integridade, é a importância de você ser autêntico, honesto em todas as suas ações. A integridade, ela vai impactar nas suas decisões. Eu me lembro quando em 2005, eu fui convidada para fazer a implantação de um projeto de gestão por competência lá no Acre. Depois disso, desde então, eu faço implantação de plano de cargos e salários. Mas naquela época, várias outras consultorias me convidaram para fazer com eles. E daí eu tinha uma decisão importante. Eu queria ganhar mais dinheiro ou ser honesta e autêntica e íntegra com aquela pessoa que me convidou para fazer esse projeto. Muitas vezes você passa por cima dos seus valores para levar uma vantagem e nem percebe aquilo que você está fazendo. Naquela época, eu segui com a minha parceira, trabalhamos, fizemos projetos incríveis juntas. Tânia, mas você abriu mão? Abri mão, porque a pessoa queria que eu fizesse aquele projeto com eles, tirando a minha parceira da jogada. E isso para mim é inegociável. Integridade é um valor importante. Um outro princípio fundamental é a empatia. A empatia diz respeito a colocar-se no lugar do outro para compreender melhor as suas necessidades e seus desafios. Como eu vou falar para um líder, para uma mãe, para um empresário, sem me colocar no lugar dele? Porque ele está inserido num contexto, ele tem variáveis, ele tem questões importantes que impactam naquele momento. Então, a capacidade de se colocar no lugar do outro é um princípio e é também algo fundamental no exercício da liderança. Por quê? Eu falo muito, você não lidera o outro, você lidera com o outro. Você lidera com pessoas diferentes, assim como eu, com os meus 4 filhos, 1 e mais 3, são 4 pessoas totalmente diferentes. E eu preciso olhar para cada um como se fosse único. E eu só consigo fazer isso quando eu me coloco naquele lugar. Isso é fundamental para conseguir ter uma relação tranquila, para você ter um olhar individualizado, personalizado, e isso faz a diferença nas suas relações. Um outro princípio que é fundamental é o equilíbrio. Você pode ter sucesso profissional e buscar a harmonia entre a sua vida pessoal e a sua vida profissional. Mas, Tânia, eu preciso trabalhar de noite, eu preciso me dedicar, às vezes eu tenho reuniões intermináveis, preciso fazer hora extra. É muito importante você olhar para o teu processo e ver aquilo que você pode delegar para outras pessoas, aquilo que precisa exclusivamente de você. O equilíbrio, ele é uma escolha. O próximo é a inovação. Você precisa estar sempre aberto a novas ideias, novas abordagens. A inovação, às vezes, não é você fazer tudo de novo. A inovação, às vezes, ela diz respeito a você transformar. Isso não quer dizer copiar.
A roda ela já está inventada. Você pode adaptar para a tua realidade, para o seu contexto, fazer um modelo novo e inovar naquele processo. E, Tânia, mas é só no trabalho? Não, na vida, em toda situação. Eu me lembro na primeira consulta médica, quando eu fui levar os 4 de vez. A pediatra começou: Tânia, quem fez xixi, quem fez cocô, quem comeu, quem não comeu, quem tomou remédio, quem passou mal. Eu fiquei doidinha, desesperada. Imaginem a situação. O que eu fiz? Eu criei o meu diário de bordo. O que é um diário de bordo? Os pilotos, quando eles vão pilotar um avião, eles têm um diário de bordo onde eles anotam tudo o que acontece. Eu fiz o diário de bordo para mim, para os meus filhos. Você também pode inovar nos seus processos. É só você usar da sua criatividade para resolver os seus problemas e facilitar a sua vida. Foi a saída que eu tive para fazer o registro, para manter ali o meu controle, para ter as informações em tempo real, e isso facilitou o meu processo. Pegou essa chave? Isso também é valioso. Falei dos princípios, é claro que tem outros aqui, eu estou trazendo alguns valiosos. E agora tem os valores. Os valores também são inegociáveis. Por exemplo, você que me segue, você que me acompanha no Instagram, no LinkedIn, sempre eu trago a família. Eu fui viajar para o exterior para fazer palestra lá em Portugal, meu esposo e meus filhos estavam comigo. Tânia, você sempre faz tudo com eles? Não, mas o que é inegociável para mim? Família, ela tem um papel fundamental como suporte, como inspiração, como um motivo para me acordar todos os dias e dar o meu melhor. Então a família, ela é um valor para mim. E isso é importante porque eu tomo decisão pensando no melhor para eles e no melhor para mim. Por exemplo, eu trabalhava 12 horas por dia. Quando eu tive o meu primeiro filho, eu olhei para aquela executiva, para aquela vida que tinha hora de começar a trabalhar e não tinha hora de terminar. E eu estava ali de repouso médico com meu filho mais velho, você que me acompanha sabe dessa história. O que eu parei e pensei? Que tipo de mãe eu queria ser? Que tipo de profissional eu queria ser com o meu filho? E daí eu tomei a decisão que eu não queria mais ter essa carreira como executiva. Eu escolhi não ficar viajando muito naquele momento. Eu recusei alguns convites para ir para São Paulo, para ir para o Rio. Mas porque eu queria estar próximo à minha família e ver os meus filhos crescerem, ter um tempo de qualidade com eles. Então, por que isso? Porque valor para mim, a família ela é essencial. A família ela é um valor para mim. Um outro valor que é muito importante é a resiliência. A resiliência ela é a capacidade de superar as adversidades com coragem e determinação. Eu associo aqui também no caos, porque aqui você ser resiliente no caos é você absorver o impacto, processar o impacto e seguir em frente. Eu associo a resiliência à antifragilidade, que a antifragilidade, diferente da resiliência, ela vai muito além. Você vai absorver o impacto, vai passar, vai se transformar no processo. Então, num caos, você pode criar algo novo. No meu caso, eu lapidei o método Vita na minha gravidez trigemelar. Quando eu tive o Gabriel, a maternidade me fez olhar de forma diferente para como eu lidava com os desafios e problemas. Eu comecei a me apropriar. E daí eu vi que a minha forma de olhar para a adversidade, para o caos, era diferente. Então eu fui vendo o passo a passo que eu usava para pensar, para focar em soluções exitosas. Aí depois do Gabriel eu usei isso em vários outros projetos empresariais, validando o método. E com os trigêmeos eu lapidei o método Vita para facilitar a minha vida e hoje ele já está registrado, eu já aplico em outros projetos também. Mas a resiliência e a antifragilidade
fragilidade, elas andam juntas e é fundamental trazer a resiliência, que é a capacidade de superar a adversidade, e a antifragilidade, que é a capacidade de você criar no caos, focando aí em soluções. Mas, Tânia, é só isso? Não, existe a colaboração. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Às vezes você consegue até fazer alguma coisa, mas você limita o seu crescimento. Quando você está em rede, você consolida isso e é capaz de ampliar a sua atuação. A colaboração é a força do trabalho em equipe para alcançar objetivos comuns, você cocriar, você ir para um outro universo, um outro patamar, com diversos olhares sobre um único problema, e com isso você tem perspectivas diferentes. A colaboração, ela é sempre valiosa para alcançar resultados. Está fazendo sentido para você? O que é valor para você? Tânia, por que você está trazendo esse valor? Olha só, gente, quando você está definindo um objetivo, que é aonde você quer chegar, você tem algo que dentro da estratégia que nós usamos é a visão. Esse objetivo é a sua visão, é aonde você quer chegar, não é? Paralelo a isso, o que vai nortear as suas ações, suas relações? Os seus valores. Por isso que eu estou trazendo os seus valores. E no mundo empresarial, nós falamos de missão de vida. É a razão de existir. Para que você existe? Então, eu quero alcançar um objetivo, eu existo para fazer algum tipo de transformação ou para resolver algum tipo de problema. E são os nossos valores que vão nortear as suas relações com a sua família, com o seu parceiro, com os seus amigos, com os seus fornecedores, com os seus clientes, porque existem coisas que são inegociáveis. Então, dentro do universo da liderança, que você tem o desafio de influenciar pelas suas ações e inspirar por aquilo que você faz, não por aquilo que você fala. Por isso é importante ter congruência e coerência entre aquilo que você fala e aquilo que você faz. Então, eu sempre falo da liderança sistêmica. O que é essa liderança sistêmica? É muito comum você entrar em uma organização e você ter os departamentos. Eu me lembro de uma empresa do ramo de logística e eles tinham uma meta. Aí o que aconteceu? A área comercial queria vender, mas só que eu tinha a área administrativa que tinha que providenciar todos os processos e a área de produção que tinha que produzir todos os produtos para serem entregues. E a área de logística que fazia distribuição. Bem, o que acontecia? Cada um estava focado em bater a sua meta, como se fosse empresa diferente, como se fosse áreas diferentes. E com isso perdia a visão do todo. A liderança sistêmica é um olhar ampliado para a organização, que ela vai trabalhar de uma forma ampliada, fazendo um zoom out de todos os processos e visando o objetivo compartilhado. E é muito comum também, e eu me deparo com isso no universo corporativo, são líderes que focam na venda e não no lucro. Por que, Tânia? Receita menos custo e despesa é igual a resultado. Se eu foco somente na venda e eu tiver um custo alto e a despesa alta, eu perco no resultado. E o bônus é pago em cima de quê? Do resultado. É muito importante ter clareza disso. Se eu vendo muito, mas com custo alto e as despesas altas, eu tenho um resultado menor. Então eu preciso olhar para o resultado que eu preciso gerar, olhar
a alta performance como algo que eu preciso alcançar, que são os objetivos, mas com sustentabilidade, com a visão de longo prazo e com esse conceito de resultado mais ampliado. Isso é fundamental no universo corporativo. Outro dia mesmo eu estava conversando com alguns empresários e eles estavam falando, nossa, a gente bateu recorde de venda, foi um X% em 2023, tanto em 2024, e eu não vi a cor na distribuição de resultado desse dinheiro. E quando nós fomos ver, tinha lá uns detalhes importantes no controle de custos e no controle de despesa que estavam ali pegando esse resultado, impedindo que isso fosse realmente impactante para esses sócios. E é fundamental a liderança ter esse olhar sistêmico, olhar para a organização como um todo. E a liderança, ela tem esse desafio de trabalhar em rede com as outras lideranças, olhando para o mercado, olhando para aquilo que importa, não simplesmente para a venda ou para o resultado final, mas para as pessoas que fazem esse resultado acontecer. Por isso que ter uma liderança sistêmica, ela faz uma diferença muito grande. E não é sobre isso. Na própria transição de carreira também, você vai liderar, você vai estabelecer estratégias para liderar com sucesso durante os períodos de mudança. Você precisa traçar o objetivo, você precisa traçar a sua rota de como chegar lá, quais são os seus valores inegociáveis que vão nortear como que você vai trabalhar. Na transição de carreira, a diferença é que você vai liderar você. Quando você é líder no universo corporativo, você é líder da sua vida, da sua equipe e do negócio. Por isso que eu sempre falo do eu, do outro e do resultado. Líder de si, líder do outro, da equipe e liderando um resultado que é alcançar maior lucratividade, sustentável. Ou seja, olhando a perenidade que é essa visão de longo prazo. Então, dentro do método Vita, eu introduzi alguns princípios e são componentes importantes que ajudam e auxiliam para ter uma liderança efetiva, com uma visão de si, do negócio, do contexto, para estabelecer uma trilha bem definida, a transformação de si e do outro e a ação. E isso muda o jogo na medida que você começa a fazer essa preparação no hoje, preparando já um futuro e se preparando para as mudanças que estão por vir, que estão cada vez mais rápida dentro dos processos. Ter uma liderança efetiva é trazer a intencionalidade para o seu processo, para a sua comunicação. Com isso, você consegue alcançar muitos resultados. Quando eu descobri que eu estava grávida de trigêmeos, minha vida virou de cabeça para baixo, porque eu era mãe de um filho, não sabia ser mãe de 4. Cada um dos meus filhos trouxe desafios únicos, desafios diferenciados. Cada dia mais eu sou desafiada a dar o melhor para cada um. Mesmo tempo, a alegria que eles trouxeram, tudo isso foi extremamente rico, mas é desafiador, porque você precisa olhar para cada um de forma diferente. Eles nasceram com 1 minuto de diferença um do outro, e aquilo foi caótico. Imagina você trocar a fralda de todo mundo, você amamentar todo mundo. Eu precisei consolidar a visão do contexto. Eu sempre falo que ainda bem que eu trabalho com o desenvolvimento de liderança, porque eu pude, assim, aplicar aspectos da liderança para facilitar a minha vida. E a primeira coisa que eu fiz foi ter uma visão do contexto, do que é ser mãe de gemelares. Então, quando eu não conheço um contexto, eu preciso olhar. Você vai fazer uma viagem, imagine, que você não conhece o lugar. Vamos imaginar que você está fazendo uma viagem, olhando aí para um objetivo de uma viagem com a sua família.
e que esse lugar seja Paris. O que você faz? Você não começa a pesquisar para escolher hotel, passagem, sobre o lugar, vai definir o roteiro, você olha. Hoje você pode até navegar como se na internet, como se estivesse andando lá em Paris. Então, você tem várias ferramentas que te permitem fazer isso. Então, isso você pode fazer dentro do seu contexto. A visão sistêmica é você ampliar o seu olhar para aquele contexto, levantando informações. E nesse caso da maternidade foi algo que eu fiz. Para lidar com a diversidade de pessoas diferentes, com esse desafio, imagine se você não tiver a inteligência emocional. Hoje, a maior parte das pessoas, o adoecimento mental, principalmente depois da pandemia, aumentou muito. Então, a inteligência emocional é a capacidade de você absorver o impacto, processar e ainda assim fazer o seu cérebro trabalhar a seu favor. Então, tem mecanismos que você pode usar para fortalecer a sua inteligência emocional. Depois disso, você pode planejar sua transformação, vendo elementos que você precisa eliminar e hábitos que você precisa adaptar, adquirir e desenvolver. Então, depois você vai definir uma trilha, que é um caminho personalizado, não tem que ser igual a todo mundo. É muito interessante que desde a pandemia eu tenho visto pessoas escolherem cursos. Então, você está lá fazendo um curso de palestras. Aí vem a pessoa, não, a Tânia está fazendo um curso de palestra, então eu vou fazer um curso de palestra também. Dissociado de um objetivo. Teve pessoas que já se inscreveu em mais de 20 cursos e não terminou nenhum. Por quê? Não tinham um motivo para agir. Então, ter uma trilha personalizada, direcionada para o seu objetivo é essencial para você alcançar o sucesso profissional. Então, dentro do seu processo, depois que você define a sua trilha, você vai executar. Agora, se estiver dissociado de um objetivo, você vai estar buscando sempre informação, conteúdo e nunca vai estar pronta para colocar em prática. Às vezes são sonhos que ficam engavetados a vida inteira e não são colocados em prática. A ação, ela é direcionada com intencionalidade, pautada nos seus pilares. Aprendi a equilibrar as demandas de ser mãe de trigêmeos com a minha carreira, desenvolvendo estratégias que me permitiram ser presente, eficaz e efetiva, para gerar impacto em ambas as áreas, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Mesmo sendo mãe, mesmo sendo mulher, eu tenho realizado alguns sonhos. Eu tenho me deparado com pessoas que também estão fazendo isso, mas existem caminhos que você pode percorrer para alcançar esses objetivos na sua vida. Qual foi a última vez que você sentiu sobrecarregado com as suas demandas da vida e do seu trabalho? Como você lidou com isso? Eu me lembro que mesmo tendo pesquisado, tendo conversado com tantos pais de gemelares, que eu sabia que meus filhos iam ficar hospitalizados, ficar na UTI 14 dias, eu não estava preparada para sair do hospital e deixar os meus filhos para trás. Eu tive que lidar ali com a vulnerabilidade. E algo que me sustentou naquele momento foi a gratidão de que eu estava passando por aquilo, porque eu tinha realizado os sonhos de ter filho. E isso me ajudou a superar os desafios com os meus trigêmeos. O que você está fazendo para superar os seus desafios? Como você pode usar esses princípios que eu compartilhei com você, atrelado aos seus valores, para transformar suas dificuldades em oportunidades de crescimento?
Eu convido você a dar o primeiro passo hoje. Identifique um desafio atual e veja como você pode abordá-lo com integridade, empatia, equilíbrio e inovação, sem abrir mão daquilo que é importante para você. Por quê? Liderar é construir ponte entre os seus sonhos e o sucesso, com empatia, resiliência, uma visão sistêmica que transforma desafios em oportunidades. Você pode fazer diferente para alcançar resultados diferentes. Obrigada a todos que assistiram esse episódio. Coloquem aqui as suas considerações se fez sentido para você. E compartilhe esse vídeo, acione aí o sininho para mais episódios como esse, porque toda semana eu estou compartilhando conteúdo de liderança e carreira, para uma liderança consciente, equilibrada e vitoriosa. Vem comigo!